Olá, alunos do sétimo ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Bom, pessoal, no dia 9 vai ser a prova de Física, está marcada no calendário. Então, a aula dessa semana vai ser revisão da prova. Tá? Eu vou botar aqui, eu já abri o slide lá, eu vou compartilhar, está aqui. Avaliação 3, aí a matéria é no livro, né? É o módulo 4, capítulo 8, da página 238 até 247. 238, ela começando com escala de temperatura, né? Até a página 247, que foi da última aula, de calor latente. E aqui, dilatação térmica linear, né, que eu dei na aula online. Aí eu vou falar um pouco de dilatação, mas a gente só vai falar da parte teórica, tá? Não vou pedir para fazer conta de dilatação térmica linear, porque envolve números com notação científica, né, números muito pequenos, tem que ser representado em notação científica, e não deu tempo de dar notação científica para vocês de maneira adequada. Nosso período de aula foi muito curto. Então, vamos lá. Aí, aqui nesses slides, eu fiz um resumo das fórmulas, né, vou falar da dilatação térmica, que já estava aqui no slide mesmo, que vocês precisam fazer, e depois eu vou passar umas folhinhas, os exercícios das folhinhas, só para comentar com vocês os exercícios. Então, aqui, escalas de temperatura. Aqui é a conversão, primeira linha aqui, de graus Celsius para Fahrenheit. Aqui, a primeira aqui da esquerda, TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Essa aqui é a fórmula que chega lá no livro. Mas a gente fazer aqui uma simplificação na fórmula, ela fica assim, TC é igual a TF menos 32 dividido por 1,8. 5 está aqui. Aí simplifica lá com 9, fica 1,8. Eu acho assim mais fácil, né? A fórmula aqui da direita. Mas quem quiser usar aqui a da esquerda, sem problema, chega no mesmo resultado. Tá lembrando? Primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses, né? Ele vai pedir lá, dado uma temperatura em Fahrenheit lá, sei lá, 40 graus Fahrenheit, qual é a temperatura em graus Celsius? Você faz aqui, 40 menos 32, aí você divide por 9, depois passa o 5 para lá. Ou faz aqui, TF menos 32, só fazer aqui, usar um exemplo do 40 menos 32, depois divide por 1,8. Eu acho que é mais fácil. A prova vai ser com consulta, vocês vão fazer, quem for fazer em casa, vai ter auxílio da calculadora, mais fácil fazer isso aqui, mesmo sendo conta com número com vírgula. Mesma coisa aqui embaixo, aqui é a de Fahrenheit para Celsius. Só joguei o 9 aqui para o lado de cá, né, passou aqui, veio para o lado de cá. Só que aqui fica TC dividido por 5, isso aqui dá um maior trabalhão, né? Aí você vai substituir aqui a temperatura em graus Celsius, vai fazer TC dividido por 5, depois tu multiplica por 9, depois tu soma com 32. Ou, né, mesma coisa, fazendo a simplificação aqui do 9 com 5, fica TC vezes 1,8, e o 32 passa para lá somando, mais 32. Mesma coisa, bem mais simples, usar essas fórmulas aqui da direita. Vocês vão ter auxílio da calculadora, né? Então, conta com número com vírgula não vai ser um problema. E aqui embaixo é passar de graus Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Essa aqui é mais fácil. Te deu a temperatura em Kelvin, tu quer saber em graus Celsius, temperatura em Kelvin menos 273,15. Te deu a temperatura em graus Celsius, tu quer saber em Kelvin, temperatura em Celsius
mais 273,15. Aqui é subtração ou soma. Eu recomendo vocês, né, aí anotando essas fórmulas, tudo numa folha separada. Aqui da escala de temperatura, a fórmula lá da dilatação térmica, mesmo que as perguntas sejam teóricas, é importante vocês saberem a fórmula para responder umas questões. A fórmula do calor específico, a fórmula do calor latente. Só que a parte de dilatação térmica que está no livro é importante vocês lerem, que vou fazer uma pergunta sobre o que está lá. Aqui eu botei dilatação térmica, aumento do volume que acontece em apenas uma dimensão. Isso aqui é a dilatação linear, tá? Que é no comprimento. É um processo exclusivo dos materiais sólidos submetidos ao aquecimento térmico. Dilatação, falando de uma maneira geral, quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, né, de uma substância qualquer, ela tende a se dilatar. Aqui nesse caso a dilatação linear, mas pode aumentar em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Tá? Mas, de maneira geral, é o seguinte: aqueceu, aumentou a temperatura de uma determinada substância, ela se dilata. Reduziu a temperatura, ela se contrai. Isso aí está explicando, essa parte mais geral está explicando lá no livro. Vocês vão lá e dão uma lida nessa matéria. Aí aqui, ó, a fórmula da dilatação linear. Eu não vou pedir para calcular nada, mas é importante vocês saberem aqui quais são as variáveis aqui dessa equação. Tem o delta L, que é variação do comprimento. Delta é de variação, tá? Na física, a gente usa a letra grega delta para determinar a variação. Variação, na maioria das vezes, é o final menos o inicial. L, 0 é o comprimento inicial, também outra padronização na física. Bota-se esse zerinho aqui, embaixo da letra que representa o comprimento aqui no caso, né? Mas poderia ser outra coisa, poderia ser velocidade ou distância, ou espaço, né? Espaço, distância. Aí bota o zerinho para dizer que é o inicial, e o final deixa sem nada. Aqui é um alfa, coeficiente de dilatação linear. Esse aqui é uma propriedade do material. É igual lá o coeficiente lá o calor específico, o calor latente, né, que depende do material, que também a dilatação linear depende do material, o coeficiente de dilatação linear depende do material. E ΔT, variação da temperatura. Isso aqui, variação da temperatura, a gente vê também em calor específico. Então, aqui, o que influencia na dilatação térmica linear, variação da temperatura, o coeficiente de dilatação linear, que é a propriedade do material, né, de que o material é feito, e o comprimento inicial. Você vai ter questões na prova perguntando lá quais fatores influenciam na dilatação linear, se, por exemplo, se tiver 2 barras com o mesmo comprimento inicial e tiver a mesma temperatura, elas vão ter dilatação iguais? Aí você vai dizer não, porque depende do material que elas são feitas. Se uma barra for de ferro e a outra for de, sei lá, alumínio, o coeficiente de dilatação linear é diferente. Mesmo elas sendo do mesmo tamanho e submetidas à mesma variação de temperatura. É só explicando, que eu já falei com vocês no texto, mas não é importante, a gente não vai fazer conta. Então a gente pode passar ali. Agora o calor específico. O calor específico já foi dado nas aulas gravadas e em sala de aula.
É que eu botei calor específico, é quando tem a mudança, quando tem mudança de temperatura e não tem mudança de estado físico. Então é só quando ele está no mesmo estado físico, por exemplo, ó, água, estado líquido, está variando essa temperatura, usa o calor específico. Tem lá uma barra de ferro, ela está lá aumentando a temperatura dela, mas ela continua lá em formato sólido, de barra, calor específico. É quando tem mudança de temperatura, mas ela não muda seu estado. Olha aqui a fórmula, Q é igual a M vezes C vezes delta T, que é a quantidade de calor, unidade de caloria, delta T é a variação de temperatura, a gente vai trabalhar com graus Celsius, M é a massa, a unidade é o grama, aqui o Gzinho, e o C é o calor específico, é o caloria por grama grau Celsius. Lembrando, calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância. Aí foi explicado também lá nas aulas gravadas e na aula presencial. E aqui eu vou ter uma observação, que também está aqui junto da aula de, a gente viu no mesmo dia, né, da aula de calor específico, que o quilo, representado pela letra K, né, quilo não é uma palavra estranha a vocês, né? Pergunta, quantos quilos você tem? Ou quilômetro, né, quando é de distância. Aí aqui eu botei, né, quilo equivale a 1.000, ele deu um exemplo, 1 quilograma, que equivale a 1.000 gramas. Mas pode ser, por exemplo, pode encontrar em quilocalorias, o cacau. A gente até vê nas embalagens dos produtos lá, quando vê lá aquela tabelinha que fica nas embalagens. Cacau, por exemplo, 250 cacau, 250 mil quilocalorias, 250 mil calorias, perdão. Aí, aqui é a fórmula do calor específico, e na questão ele pode perguntar qualquer uma aqui dessas variáveis. Por exemplo, ele dá a quantidade de calor, dá a massa, dá a variação de temperatura e pede qual é o calor específico daquele material. Ou dá o calor específico, dá a temperatura e pede para achar a massa. E por último, é o calor latente, o que a gente viu na última aula. O calor latente é para tem mudança no estado físico, mas não tem variação da temperatura. Foi lá que foi mostrado no gráfico lá do livro. Da página, vou pegar aqui, eu vou ficar no celular, nas fotos. Na página 246. São as linhas azuis na horizontal. O 2 e o 4. Números romanos, né? Tá ali, indo da água, indo do sólido para o líquido e indo do líquido para o gasoso. O estado, aqui o gráfico mostrando os estados físicos da água. Ela começando lá como gelo, aí aqui indo do gelo para o líquido, né? E depois indo do líquido para o gasoso. E para calcular isso aqui, Q é igual a M vezes L, que é a quantidade de calor, M é a massa e o L é o calor latente. Quase a mesma fórmula do calor específico, só que como o calor latente não tem variação de temperatura, a gente não tem o ΔT aqui. Então ficou a quantidade de calor, a massa e o calor latente, que aqui é caloria por grama. Lá no livro tem uma tabela, né, mostrando que o calor latente depende do estado físico. Tem o calor latente de fusão, que é quando é do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, e o de vaporização, que é quando do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Ele está recebendo ou cedendo calor. Lembrando que aqui é a mesma coisa, né? As unidades fundamentais, caloria, o grama
de caloria por grama Celsius. Mas no exercício pode receber lá em quilograma, em quilocaloria e tem que converter. Aí, anotem essas fórmulas aqui, o que, que significa, as unidades, é importante. Não esqueçam de colocar as unidades nas respostas. Esquecer a unidade, perde ponto. Aí agora eu vou compartilhar umas folhinhas com alguns exercícios. A gente vê. Vou parar de compartilhar aqui. Vou começar com a folhinha de temperatura. Já foi. Vou esperar. Vamos lá. Número 1. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias de verão de 2019, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin que é tranquilo, né? Converter de Celsius para Kelvin. Então, temperatura em Kelvin, TK, é igual a temperatura em Celsius mais 283,15. Isso é igual a 34 mais 283,15 é igual a 307,15 graus Kelvin. Tem um negocinho aqui, é o grau. Tá? 2. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá e pouca temperatura estava em Fahrenheit. Então, aí está dizendo que deveria ser, o forno tem que ser pré-aquecido em 392 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura em graus Celsius? Tá? Então, tem que converter aqui de Fahrenheit para graus Celsius. Eu aqui joguei logo na fórmula simplificada, né? Temperatura em graus Celsius é igual a TF menos 32 dividido por 1,8. Então, é 392 menos 32 dividido por 1,8, que eu já fiz direto, é igual a 200 graus Celsius. Eu vou botar outra aqui, essa folhinha a gente chegou a corrigir em aula. Mas teve um erro aqui na 3. Agora que eu fui rever, eu vi que eu fiz errado. Eu até deixei aqui o erro para mostrar a vocês. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin Fahrenheit foi D. Aqui a gente achou a variação da temperatura em Celsius e fez a conversão da variação. Não é isso. O que o exercício pedia era a variação já dessas temperaturas nas determinadas escalas. Então, a gente tinha que fazer o quê? Passar aqui o 25 graus Celsius para grau Kelvin e 80 graus Celsius para Kelvin. Depois achar a variação. Eu fiz aqui. Aí eu botei aqui de I inicial, né? Aquela inicial começou com 25 e foi para 80. Então eu botei aqui TKI, temperatura em Kelvin inicial. Aí 25 mais 273,15, 298,15. Aí temperatura em Kelvin final é igual a 80 mais 273,15 é igual a 353,15. Aí viu que a variação foi igual aqui, né? Fazendo a variação, final menos inicial, deu 55. Igual do Celsius. Que a proporção entre os dois é 1. A gente for vendo lá aqueles esquemas lá que fez para armar, tá lá no livro, para armar a conta para chegar na conversão, viu que vai dar 1. Né? 0 graus Celsius é igual a 273,15 graus Kelvin, assim como 100 graus Celsius é igual a 373,15 graus Kelvin. Acho que é isso, né?
Isso aí. Aí ficou lá, né? Aí ficou TC dividido por 100, igual a TK, minha TC fez 3,15 dividido por 100. Aí viu que os denominadores são iguais. Então a proporção é 1. Já aqui no Fahrenheit, a gente vai ver que deu diferente. Convertendo aqui para o Fahrenheit, a TFI inicial, usando a fórmula simplificada, 25 vezes 1,8 mais 32, 77. E a final, 80 vezes 1,8 mais 32, 176. Fazendo a variação, 99. Se a gente ver a proporção, fazer 99 dividido por 55, vai ter que dar o 1,8, que é o que dá. Se eu dividir aí, vai dar 1,8. Até aqui na fórmula, 1,8. É a proporção. 1,8 aqui. Parte de razão e proporção vocês vão ver em matemática, tá? Isso aí é em matemática, em semelhança de triângulos. Talvez, não sei se é no oitavo ou no nono ano. Eu não sei ao certo qual o ano que vocês vão ver isso. Mas o importante é só vocês saberem converter aqui. O importante é para a nossa matéria só saber converter as escalas. Parte de razão e proporção, vocês se preocupem isso por futuro. Deixa eu parar aqui, vou compartilhar agora de calor específico. Calor específico, deixa eu ver qual é. É 7. Só chover aqui. Vamos lá. Número 1. Determine a variação de temperatura sofrida por 3 kg de uma substância de calor específico igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius, que fica exposta durante 30 segundos a uma fonte térmica que fornece 1.000 calorias por segundo. No estudo aqui das físicas, né, vocês vão ter aí ao longo dos anos, eu acho interessante, quando você pega um problema, separar os dados do problema. O que o problema dá e o que você precisa achar. Só para ficar organizado. Aí aqui dados. Vou começar com a quantidade de calor. Só que aqui ele não dá a quantidade de calor direto. Ele fala que é o seguinte, a fonte, né, fornece o calor, ela fornece 1.000 calorias por segundo. E aqui o da substância, né, deu um nome qualquer, colocou uma substância qualquer, fica exposta por 30 segundos a essa fonte. Então, qual é a quantidade de calor que essa substância recebeu? Foi 30, né, quantidade de segundos, vezes o 1.000, que é a quantidade de calorias por segundo. Então, 30 vezes 1.000 dá 30.000 calorias. A massa, ela disse aqui, ó, 3 quilogramas. Ó. Eu falei, pode aparecer em quilo. Então, a gente já sabe que quilo é 1.000. Então, 3 vezes 1.000, 3.000 gramas. E o C, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Você deixasse tudo aqui em quilo, né? Botasse quilocaloria, quilograma, aí você tem que converter aqui. Passar isso aqui para quilo também. É mais fácil, e eu acho que é mais fácil converter isso aqui, que é uma conversão direta, do que fazer isso aqui. Converter isso aqui. Tudo bem que não, acho que não é para não, porque ia dar caloria, quilocaloria por quilograma, ia dar meio de qualquer maneira.
Só se fosse diferente. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos fazer, não vou ficar complicando a mente de vocês, não. Passa para caloria e para grama, tá? Aí a gente bota a fórmula que N vezes C. Aí aqui o ΔT é o que a gente precisa achar. Né? Ele pede a variação da temperatura. É o ΔT. Então é só substituir o Q 30.000, o M 3.000, o C 0,5 e o ΔT é o que a gente quer achar. Aí multiplicando 3.000 por 0,5, 1.500. Jogando 1.500 para o outro lado, né, para isolar o ΔT. Aí ΔT é igual a 30.000 dividido por 1.500, que é igual a 20 graus Celsius. Tranquilo, o detalhe é que a nossa questão era só que essa parte do calorias por segundo, né? Que tinha que fazer, multiplicar pelo tempo, 1.000 vezes o tempo. Agora 2. 2 é mais fácil. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância, de calor específico igual a 0,6 caloria por grau Celsius, de 20 graus para 50 graus Celsius. Será necessário fornecer uma quantidade de calor de. Então, vamos botar os dados. A massa, 200 gramas. O C, calor específico, 0,6 caloria por grau Celsius. A variação de temperatura. Temperatura inicial, 20. Temperatura final, 50. ΔT, final menos inicial, 30. E o Q é o que a gente precisa achar. Jogando a fórmula, Q é igual a MC ΔT, substituindo, M 200, C 0,6, ΔT 30, multiplicando isso tudo aqui, 3.600 calorias. A 3 eu não fiz, porque é mais disso aqui, acho que esses dois exemplos já ficaram claros, de como aplicar a fórmula. Eu vou descer aqui, porque tem parte teórica. A 4 e na 5. Número 4. Marca a alternativa correta a respeito do calor específico. Calor específico é a quantidade de energia fixa necessária para 1 grama de uma determinada substância, eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. É quase isso, né? Nem necessariamente eleve. Ela pode subir ou pode descer. É o que fala aqui na B. Calor específico, o negócio aparece ali, é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma determinada substância sofra uma variação de 1 grau Celsius. Né? Varia, 1 grau Celsius para mais ou para menos. Você pode até, agora que a gente está na campanha eleitoral, né? A margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqui é a variação da temperatura de 1 grau Celsius para mais ou para menos. C. Quanto maior for o calor específico de uma substância, mais fácil ela sofrerá variações da temperatura. Não. Quanto menor. D. Quanto menor for o calor específico. Isso aqui é o contrário da de cima, né? E os dois estão errados. E a 5. Ao colocar bebidas quentes em copos de alumínio, copos, qualquer pessoa sentirá desconforto em segurar o copo e beber o líquido. Isso ocorre por quê? A letra A, por mais que seja um isolante térmico, aí já para, já que está errado. Essa parte de condução térmica a gente vai ver na próxima aula, depois da prova, é a próxima matéria. Mas o alumínio não é isolante, não, ele é condutor. Então, está errado. O alumínio possui alto calor específico, está errado. O alumínio possui baixo calor específico. O alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. Tá, ele é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. Aí, a diferença aqui da C e para D é porque o que influencia opa! no objeto aqui, no caso, o copo aumentar ou diminuir a sua temperatura com mais facilidade é o calor específico e não o condutor térmico. O condutor térmico é a facilidade em passar o calor.
passar por ali. Então, a resposta correta é a D. O alumínio possui baixo calor específico, por isso, facilmente sofre variações de temperaturas. Correta é a letra D. É o calor específico que faz ter maior ou menor variação de temperatura, né? Com mais facilidade ou mais dificuldade. Mais dificuldade ou mais facilidade é correto, que ter maior ou menor variação de temperatura. A variação de temperatura depende de outros fatores. Se ela for maior ou menor. Aí o calor específico é só a facilidade. Quanto menor o calor específico, mais fácil ele varia a sua temperatura. É o que está lá no. Tá, a gente pode até ver aqui, né? O ΔT. É, o calor específico aqui no denominador, está inversamente proporcional. Se diminuir o denominador, vai aumentar o ΔT. Se aumentar o numerador, vai diminuir o ΔT. Por exemplo, se aqui fosse 1.000, a resposta seria 30. Se aqui fosse 3.000, a resposta seria 10. Acho que eu fiz a conta certa, né? Vamos ver aqui. 30.000 dividido por 3.000 é 10. Dividido por 1.000 é 30. Tá certo. A matemática ainda está em. Então, calor específico foi isso aí. Vou parar aqui, agora vamos para o calor latente. Guarda ali aquelas questões múltipla escolha, hein, pessoal. Bota aí no resuminho de vocês também. Pronto. Olha que o vídeo já deu quase meia hora de vídeo. Mas, falar rapidinho aqui do calor latente. Eu fechei? Não. Tá aqui. Isso aí eu fiz em sala, eu fiz também no vídeo. A1, que é igual a 2, eu fiz em sala, eu fiz no vídeo, então vou pular ela. Vou falar aqui da 3. Tá? Uma massa de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização da água é 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para vaporizar 30% de massa de água. Então, ele deu que a massa total da substância é 2.000 gramas, e o calor específico de vaporização é 540, e ele pede 30%. Eu botei aqui, né? Quantidade de calor para vaporizar 30%. Eu botei aqui que de 30% da massa. Aí aqui fazendo, achando quanto é 30% da massa, né? 30% de M é a mesma coisa que 0,3 vezes 2.000. Né? 30% é a mesma coisa que 0,3. Pode dividir 30%. Vai dar 600 gramas. Depois é só jogar na fórmula. Q é igual a M vezes L. Vai dar 600 vezes 540, que dá 324 mil. Como a gente viu que 1.000 é a mesma coisa que o K, só substituir aqui o... Só dividir por 1.000, né? Se quiser, ou tirar os 3 zeros. Não tem problema. 324 quilocaloria. Então é isso, pessoal. O vídeo já ficou grande, mas acho que ficou
bem claro aí, o que vai cair na prova. Anotem aí numa folha separada as fórmulas, aquelas questões de múltipla escolha, lá da folhinha de calor específico. Dê uma lida lá no livro. Vocês vão conseguir fazer uma boa prova e tirar uma boa nota. Então é isso. Até a próxima aula. E boa prova a todos.